Quem é esse bebê? Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária comportamentalista e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto bem nojento. Se prepara aí, tá? Nós vamos falar sobre coprofagia, mas calma, que tem solução. Bem, coprofagia é o ato de comer fezes. É um comportamento que não é considerado um problema de comportamento de fato para os cães, mas causa um problema, um constrangimento, problemas profundos de relacionamento entre cães e pessoas por conta dessa proximidade que nós temos com eles hoje, né? A gente quer dar beijo, a gente quer que durma na cama, a gente vive muito próximo a eles. E a ideia deles comerem fezes não é uma coisa que a gente se sente muito feliz, não é? Então, vamos falar um pouquinho de quais são as causas desse comportamento e como eu costumo muitas vezes solucionar esse problema, certo? Então, vamos lá falar primeiro a respeito do comportamento maternal, tá? Quando nós temos uma cadelinha que acabou de ter filhotinhos, esse comportamento é completamente normal. Afinal de contas, ela quer manter aquele ninho, aquele espaço no qual está aquela família canina limpo e higienizado, certo? Então, por conta disso, é natural que ela se alimente das fezes dos filhotes nesse processo, certo? Isso é uma das causas de coprofagia. Outra causa costuma acontecer na idade de filhote, certo? Que seria o comportamento exploratório. Os filhotes, por volta dos 3 meses, 4 meses, tanto que é muitas vezes nessa idade que as pessoas observam que inicia esse comportamento, eles estão nessa fase de explorar o ambiente, de entender, são animais que eles exploram o ambiente basicamente de duas formas, né? Com o olfato, então eles gostam de avaliar as coisas pelo olfato e também pelo tato, que na verdade acaba sendo a boca, né? Eles não fazem isso com as patas, mas eles tateiam os objetos com a boca e eles também veem o sabor das coisas. Então é uma idade que as crianças também passam, né? Os bebês humanos, e se a gente não tomar o devido cuidado, eles também saem por aí comendo fezes, viu? Então, eu até lembro de uma história que me contaram uma vez de um evento de aniversário em que a criança estava andando por aí e comendo um quibe, e daqui a pouco a criança voltou com um quibe na mão e um cocôzinho do outro à mão, né? Porque ela encontrou um cocôzinho de cachorro por aí e trouxe achando que era a mesma coisa que ela estava comendo. Ninguém sabe se ela chegou a morder ou não. Bem, quando nós temos a questão do comportamento exploratório, nós precisamos trazer para esse ambiente novidades suficientes para que esse animalzinho possa explorar, né? E assim que a gente tem a possibilidade de passear, que já passou as vacinas, a gente permitir que eles façam isso lá fora, que cheire folhinhas. Eles têm muito interesse por matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela traz informações muito, muito interessantes para eles, né? Porque eles sabem o tempo que aquilo está em decomposição, quem passou por ali, qual é aquele objeto. Eles têm uma análise muito profunda das coisas pelo olfato que a gente não consegue compreender tão bem. Então, como eu falei, esse comportamento acaba sendo normal e nesse processo de exploração, às vezes eles podem interagir com as fezes. E a gente tem que tomar muito cuidado para não, com o nosso comportamento diante desse comportamento, porque a gente pode estimular que ele mantenha esse comportamento. Como? Se a gente sai correndo desesperado e tenta agarrar esse cocô e tenta fazer impedir e tirar da boca, a gente acaba trazendo uma relevância muito grande para aquela coisa. Então, por exemplo, eles vão lá, exploram uma folhinha, mexem no bichinho, a gente não faz nada. Aí eles mexem no cocô, a gente sai desesperadamente correndo, meu Deus, não pode! E aí quer tirar da boca. E aí o cachorro acaba entendendo que de repente a gente também quer aquilo, que a gente também valoriza aquilo. E aí ele fala, não, esse é meu, eu achei primeiro, né? E acaba ingerindo por conta disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não valorizar esse comportamento ou esse objeto inadequadamente. Alguns cães podem também ingerir fezes porque gostam. Dani, você tá maluca? Não, eles gostam.
Especialmente quando se trata de outra espécie, como felinos, herbívoros e bebês, as fezes acabam sendo, na verdade, uma fonte de alimentação, porque ali tem resto de coisas que foram digeridas por aquele outro animal, e às vezes sobra algum alimento, algum nutriente ali. Então, acaba sendo uma fonte possível de alimentação, e tem cães que gostam, certo? Então a gente tem que, quando é especialmente de outra espécie, muitas vezes a gente tem que realmente restringir o acesso, né? Quando a gente tem gatos na mesma casa, existem algumas formas que a gente pode fazer de dividir o espaço, de uma forma que só o gato acesse, o cachorro não. É bem tranquilo de fazer isso, então a gente consegue fazer. Cães que passaram fome, que vieram de situação de vulnerabilidade, que vieram de situações de ambientes muito sujos, eles podem também vir a ingerir as fezes porque passaram fome, e aí eles buscam aquilo como forma de alimento. Ou até a situação de cachorro que veio de um ambiente muito sujo, ele de repente fazia isso para manter aquele ambiente mais limpo, né? Não faz muito sentido para nós, mas muitas vezes eles fazem isso, sim. O cachorro pode fazer também esse comportamento por busca de atenção, especialmente se aconteceu aquilo que eu falei, o cachorro vai ingerir as fezes e você para tudo que você está fazendo para ir lá interagir com o cachorro. Então, de repente, é uma forma que ele encontra de fazer você largar tudo para ir lá dar atenção. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A atenção deve ser dada especialmente para comportamentos desejáveis, né? Então, a gente estimula, a gente reforça os comportamentos que nós desejamos e temos que evitar esse desespero na hora que esse comportamento acontece. Existem coisas que a gente pode fazer, a gente pode treinar alguns comandos, como vir, como deixa, que é para não interagir com aquele objeto, com aquelas fezes, né? Mas a gente não deve ter um chilique quando isso acontece, e é o que mais acontece, obviamente. Cães também podem fazer isso por ansiedade, né? Alguns cães, eles comem quando estão com ansiedade, né? E se de repente o prato está vazio, eles podem buscar as fezes para lidar com essa ansiedade. E aí também, nesse caso, precisa ser avaliado individualmente. Parasitas e outros problemas físicos, né? Já encontrei, quando eu atendo um cachorrinho com problema de coprofagia, eu sempre faço um exame de fezes bem completo para fazer uma avaliação geral de como estão essas fezes. Nesses exames, eu já encontrei parasitas, eu já encontrei fungo, eu já encontrei problemas com a flora, eu já encontrei excesso de amido. Então, todas essas coisas, elas indicam que esse cão está com problemas para digerir bem os alimentos. Nisso, ele pode estar sentindo fome ou ele pode apenas estar vendo uma oportunidade de alimentação nas fezes porque está sobrando nutrientes lá. Porque ele não está digerindo bem, porque há um problema físico. Então, a gente precisa também investigar e tratar esses problemas. Existe também predisposição racial. Então, algumas raças, elas têm um problema bem grande de saciedade. E por conta dessa dificuldade de se sentir saciado, eles acabam tendo uma angústia muito grande por comer, né? Aí é o caso dos beagles, dos labradores, e eles ficam muitas vezes, até a gente tem que cuidar muito do peso, eles vivem em regime para a gente não causar obesidade e com a obesidade ter outros problemas de saúde. Então, acaba que a gente mantém eles um pouco numa dieta. E daí, nesses casos, pode ser interessante aumentar a frequência de alimentação, usar rações que possuem mais fibras, para que a gente faça ele se sentir mais saciado e reduza o comportamento. O treino do xixi e cocô também costuma ser um problema que pode causar coprofagia quando há uso de punição nesse processo. Então, alguns cães podem comer fezes por medo de levar bronca. Ou seja, quando ele defecava em locais que os humanos não consideravam como corretos, ele levava muita bronca, apanhou, recebeu muita punição. E aí ele acaba encontrando como solução o fato de comer as fezes para esconder as provas do crime. E dessa forma ele não levar a punição. Então, é super importante a gente jamais punir um cachorro durante o processo de treino de xixi e cocô. Vale sempre lembrar que os cachorros, eles buscam alguns lugares de maneira intuitiva
E geralmente esses lugares seriam em lugares externos. Quando a gente cria um cachorro num ambiente mais interno, a gente precisa usar do que ele faria naturalmente, do comportamento natural da espécie, usar isso como ferramenta para treinar e reforçar os xixis e cocôs corretos. Mas jamais a gente deve brigar pelo xixi e cocô errado, porque a gente pode gerar esse problema ou outros problemas, como o cachorro começar a fazer escondido de você, fazer embaixo de cama, ou esconder, e aí tem problemas de saúde posteriores. Esconder não, desculpa, segurar, né? Segurar um xixi e cocô e ter problemas de saúde por estar fazendo esse processo de segurar. Então, assim, todos os casos de coprofagia que eu atendo, certo? Eu sempre faço o exame adequado, avaliação da alimentação toda e de toda a rotina do cachorro, porque é uma questão multifatorial, certo? E a gente muitas vezes consegue sim a solução, embora não seja um problema de comportamento, seja um comportamento mais natural da espécie. Mas por causar problema no relacionamento entre as espécies, é muito mais interessante que a gente consiga resolver. E tem solução, certo? Se você tiver com essa dificuldade por aí, procura um profissional para fazer uma avaliação mais adequada, certo? Era isso que eu tinha para falar sobre coprofagia. Qualquer dúvida, responda aí nos comentários que a gente responde.